Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um privilégio, mais uma vez, uma honra para mim estarmos juntos meditando acerca da palavra do nosso Deus, estudando um pouco mais acerca dessa carta rica, extraordinária, fantástica, que é a carta de Paulo aos Efésios. Você que, porventura, começar a assistir a partir desse vídeo, saiba que já tem uma playlist, uma série de outros vídeos, uma sequência de outros vídeos em que o pastor Vanderlei tem tratado acerca da riqueza, da grandiosidade que é essa carta aos Efésios. Além disso, nós temos outras séries, outras playlists no nosso canal do YouTube, onde nós também meditamos, estudamos, nos debruçamos por diversas semanas seguidas acerca da carta de Paulo aos Tessalonicenses, das cartas de Paulo aos Tessalonicenses e da carta de Paulo aos Colossenses. E essa carta de Paulo aos Efésios tem muitas semelhanças. A gente já na época que a gente estava estudando Colossenses, a gente já tocou nesse assunto. E no decorrer desse estudo, os irmãos que têm acompanhado puderam perceber essas identificações, principalmente nessa parte que nós vamos discutir um pouco mais hoje, nessa parte que nós vamos refletir um pouco mais hoje, que é uma parte mais prática, uma parte mais exortativa. Então quero que você abra sua Bíblia. Eu vou ler a versão da Bíblia de Jerusalém, mas você pode abrir aí no versículo 25 do capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 25 em diante. Efésios 4, do 25 até o final do capítulo 4. Vamos abrir aqui, antes da gente fazer a leitura, nós vamos fazer uma oração por iluminação, para que o Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e compreender desde a leitura até essa conversa que vamos ter acerca da carta. Efésios capítulo 4, já abri aqui, a partir do versículo 25. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, agradecidos pelo dia de hoje, pela oportunidade que nós temos de Te adorar, Te bendizer. Deus, e nesse momento nos debruçarmos diante da Tua palavra, diante dessa carta riquíssima, belíssima do apóstolo Paulo, que escreveu iluminado, inspirado pelo Teu Santo Espírito, e de igual modo, ó Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que na leitura da Tua palavra e na reflexão acerca dela sejamos edificados, fortalecidos, renovados e também estimulados a viver de maneira santa, íntegra, reta, de tal forma que o Teu nome, através de nossas vidas, de nossos atos, de nossas ações, de nossas escolhas, de nossa maneira de viver, o Teu nome seja glorificado e exaltado, Deus, e que sejamos para o mundo testemunhas de Cristo, de que nós somos imitadores dele, que vivemos de acordo com a vontade do Pai. Deus, nós assim desejamos, nós assim rogamos a Ti, que o Teu Santo Espírito nos ajude a tornar todos esses desejos aqui expressados em verdade, em realidade prática na nossa vida, pois reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Toma meus irmãos em Tuas mãos, Deus, vá também e acampe seus anjos sobre o lar, sobre a vida dos meus irmãos. Nós rogamos a Ti que o Senhor tome conta dos enfermos, daqueles que carecem de um cuidado maior nesse momento. Deus, que o Senhor abençoe os Teus servos que se encontram acamados com o Covid-19, com outras enfermidades, se recuperando. Deus, que o Senhor cuide, como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: por isso, abandonai. Só pelo começo a gente percebe que é uma conexão, dá uma parada aqui, que é uma conexão com a parte anterior. Então é fundamental que você assista o vídeo do último estudo em que o pastor começa a tratar dessas questões
mais práticas, né, de exortações do apóstolo Paulo no que diz respeito a aspectos mais práticos do viver cristão, podemos dizer. Então ele vai dizer, por isso, ou seja, com base em tudo aquilo que ele já afirmou, com base em tudo aquilo que ele falou desde o capítulo 1 até o começo do capítulo 4, com base em todo esse escopo, toda essa base, por isso, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte, mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. 29. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. A sua versão provavelmente está a palavra torpe. Mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, um pouco sobre o que nós já estudamos até aqui, né? A carta, na última EBD, se você participou, a gente tem estudado sobre a carta de Paulo a Timóteo, e é uma carta em que Paulo instrui o jovem pastor, o jovem líder Timóteo, para lidar com uma igreja que tinha diversos problemas, uma igreja que vivia no contexto dentro do paganismo, né? Um contexto extremamente gentílico. Haviam judeus lá, e haviam já judeus convertidos, mas era uma igreja que, por conta dessa mescla cultural de gente pagã, de gente de origem judaica, de gente cristã, né, devia ser uma realidade muito difícil mesmo, né? Pessoas que viviam em torno de um templo, que era o templo da deusa Diana dos Efésios, também o equivalente a Diana. Diana é a deusa romana, o equivalente grego para a deusa Diana é Artemis, né? E toda a economia, toda a questão socioeconômica daquela cidade girava em torno dessa adoração e desse culto dirigido a Diana ou Artemis, né? Que também envolvia prostituição cultural, tinha outros deuses que eram adorados nesse templo, como Baco, o deus do vinho, né? Então eram feitas orgias, diversas coisas. Então a gente está falando de uma igreja que vivia num contexto muito difícil, não muito diferente do que nós temos vivido. Nós vivemos também numa realidade caótica. A cidade, né, o contexto urbano em que nós vivemos, a realidade do grande Rio, do nosso estado, do país, do mundo, nos tempos de hoje, é de muita aceitação a práticas que nós consideramos pecaminosas. Você anda pelo centro do Rio, você vê diversos prostíbulos, aquilo é super comum, aquilo é super normal, aquilo sequer nos incomoda. Passamos pela frente e não nos importamos com quem entra ali, com quem está lá dentro, porque a coisa meio que vai se tornando habitual, né? O que é muito perigoso, porque faz com que muitas vezes a gente acabe diminuindo a gravidade de determinados pecados porque achamos que eles são tão normais, fazendo parte do dia a dia. Como alguns pecados que Paulo vai tratar aqui, né? Pecados que muitas vezes nós, sendo cristãos, cometemos. E cometemos acreditando que nós não estamos cometendo pecado, o que é mais complicado ainda. Então, Éfeso era uma cidade com prostituição cultural, devassidão, idolatria. A gente está falando de um contexto do Império Romano, onde haviam muitos escravos. Os estudiosos vão falar que 2/3, mais da metade, muitas vezes, da população, em determinados momentos ali, de vez em quando tinha uma pestilência, uma guerra, e os escravos, por viverem em situações mais vulneráveis na época, acabavam morrendo mais do que os seus donos, seus patrões, seus senhores. Mas em muitos momentos da história do Império Romano, haviam mais escravos
mais pessoas que eram cativas, escravos, servos do que senhores em alguns momentos. Então, a gente está falando de uma sociedade em que isso era extremamente comum, e o escravo era alguém que, por mais que a escravidão naquela época fosse a escravidão diferente do período de colonização, que são os períodos que nós conhecemos aí dos séculos 17, 18, 19, e até hoje em alguns lugares, infelizmente, a gente está falando de uma escravidão diferente, de um tipo de escravidão diferente, mas era uma relação difícil entre senhor e servo. Muitos servos roubavam seus senhores e muitos senhores maltratavam os seus servos. Não é por menos que o apóstolo Paulo, não somente em uma de suas cartas, mas em mais de uma de suas cartas, como Tito, como Efésios, como Colossenses, vai exortar a respeito dessa relação que era tão complicada, que era a relação de servo e de senhor. Então, voltando aqui, a gente está lendo uma carta que é dirigida para uma igreja ou para uma série de igrejas daquela região, né, isso também é um debate entre os estudiosos, mas que vivia no contexto pagão, onde pecados, coisas que as escrituras tratam abertamente como pecado, eram tratadas como algo normal, era prática comum, era um modus operandi daquela região. Né? Tudo aquilo que a gente considera pecado, né, que as escrituras tratam diretamente ou indiretamente e define como pecado, muitas coisas desse tipo eram práticas muito comuns nesse contexto pagão de Éfeso e adjacências. Né? Então, o apóstolo Paulo, como de sua característica, ele vai dar base, sustentação, vai trazer teologia, é isso que ele faz nessa carta, e não é à toa que essa carta, junto com Gálatas, junto com Romanos, junto com outros escritos neotestamentários, vão servir de base, fundamento e pilar para a teologia reformada que vai se desenvolver a partir da reforma protestante do século XVI. Porque aqui nós temos assuntos relacionados à soteriologia, que é a doutrina da salvação, que deixam bem claro que o homem ele estava, por natureza, morto, que o homem é, por natureza, alguém morto em delitos e pecados. E que se não houver uma intervenção, uma ação soberana, no qual o homem é completamente passivo, ou seja, uma intervenção de Deus em salvar o homem que está morto em delitos e pecados, o homem é incapaz de salvar-se por si só. O capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 1 Paulo já começa tratando de doutrinas que são importantíssimas no contexto da reforma protestante, que é a doutrina da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, da escolha dos eleitos antes da fundação do mundo. O capítulo 2 tem um trecho marcante que eu creio que muitos irmãos já memorizaram, que é o texto dos versículos 8 a 10, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas as obras foram estabelecidas de antemão para que os eleitos, para que os salvos andassem nelas. Então, vai ficando bem claro, e Paulo vai tratando não somente acerca da soteriologia, da doutrina acerca da salvação, mas de outros pontos, como a comunhão entre os crentes, sobre o despir-se do velho homem, que foi o estudo da semana passada, e o revestir-se do novo homem, que é algo muito próximo do que ele trata em Colossenses, como a gente já estudou e como você pode acompanhar depois. Paulo aqui vai fazer algo que ele costuma fazer em todas as cartas, que é aplicar. Por isso, ou seja, por conta de toda essa compreensão ortodoxa, ou seja, da doutrina correta, da doutrina apostólica, do ensino de Jesus que foi sistematizado pelos apóstolos, a compreensão dessa teologia correta, dessa ortodoxia, ou seja, orto correto, certo, e doxos nesse sentido aqui, doutrina. Né? Então ele vai dizer, pela compreensão acerca dessa doutrina correta, desse fundamento, sobre essa base teológica que vocês vão ter agora uma ortopraxia, que é a praxis ortocorreta, que é a prática correta.
né? E aí isso chama atenção para algo muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa que não é importante estudar teologia, não é importante refletir acerca das escrituras e sobre a teologia que foi desenvolvida no decorrer da história. A gente pensa, isso é coisa para pastor, isso é coisa para seminarista, isso é coisa para teólogo, isso é coisa para quem, né, quer aprender um pouco mais. Eu não quero, eu quero buscar minha espiritualidade, quero buscar minha devoção, minha adoração, sem precisar disso. Entenda, meu irmão, isso é uma coisa já, uma aplicação desse estudo para a sua vida. Entenda, nós todos somos teólogos, todos. Você é um crente, você é um cristão chamado por Cristo Jesus. O Espírito Santo te convenceu do seu pecado, regenerou o seu coração e a sua vontade, a ponto de você se dobrar diante de Deus e entender que você precisa de Deus, precisa de Cristo Jesus. Você já é um teólogo. Você já é chamado pelas Escrituras a uma ação de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Isso é teologia. Teologia é o discurso acerca de Deus. É você se aprofundar acerca da revelação de Deus. Ainda que é bem verdade que nós não podemos compreender Deus em sua essência e totalidade, o que faria de nós seres maiores do que Deus, o que é impossível, a realidade é que naquilo que ele se revelou, nós precisamos conhecê-los. Não é que nós temos a opção ou não de conhecê-los, nós devemos conhecê-los. É dever do crente, é dever do cristão, até por conta da comunicação do Evangelho. Quando nós entendemos melhor o Evangelho, nós comunicamos melhor o Evangelho. Então é isso que Paulo tem em mente aqui, né? A pessoa que diz que não precisa de estudo, teologia, de um aprofundamento acerca da ortodoxia, da tradição teológica, da reflexão teológica na história, acerca de determinada doutrina, determinado ponto das Escrituras, normalmente, como a gente vê, ela tem uma prática cristã rasa, sem fundamento, né? E ela não consegue, por isso, abandonar certos vícios característicos do velho homem. Né? Não estou dizendo que teologia vai mudar a vida do crente de uma hora para outra, não. Mas a compreensão acerca da doutrina correta, do ensino bíblico, faz com que a pessoa esteja mais fortalecida para resistir, como o Tiago vai dizer, às tentações do maligno, resistir ao diabo. Né? Então, Jesus Cristo, um exemplo máximo que é Jesus Cristo, é quando ele é tentado por Satanás no deserto. É com as Escrituras. Satanás, de forma maliciosa, vai tentá-lo a partir das Escrituras. É o que Satanás mais faz. É a famosa heresia, a famosa meia-verdade, falácia. Você distorcer a verdade das Escrituras, transformando-a numa meia-verdade. Satanás faz muito isso e Jesus responde com as Escrituras. Com as Escrituras. Então, não é diferente o nosso agir também. Não deve ser diferente o nosso agir também. Nós somos chamados a responder às tentações do maligno com base no conhecimento que nós temos acerca da revelação de Deus, naquilo que ele permitiu que conhecêssemos acerca dele. A sua lei, o seu caráter santo, a sua revelação máxima em Jesus Cristo, que é o Verbo, a palavra encarnada, né? Então, todas essas coisas servem de supedâneo, de fundamento, de base. Funciona como base para que estejamos firmes na nossa prática cristã, saudável e sadia. E é por isso que ele faz, aqui nesses versículos que nós lemos, um contraponto entre aspectos positivos e negativos acerca de algumas coisas que devem ser tanto abandonadas como cultivadas. O texto, como eu havia falado, dessa perícope, desse parágrafo, a partir do versículo 25 até o final, no versículo 32, tem uma ligação, uma conexão direta, tanto com todo o conteúdo da carta tratado até aqui, quanto mais especificamente com a última perícope, com o último parágrafo. Quando eu falo perícope, eu estou dizendo parágrafo. O perícope é um termo mais técnico para parágrafo. Na área da hermenêutica, da exegese, a gente costuma usar esse termo mais técnico, mas é parágrafo. Então, é a divisão anterior. Essa divisão atual, ela está conectada diretamente à divisão anterior, que fala sobre o quê? Fala sobre jogar as vestes do velho homem para fora, por fora,
as vestimentas do velho homem e se revestir do novo homem com suas virtudes. Paulo fala sobre isso também no capítulo 3 de Colossenses. Depois você pode observar. Por quê? Porque ele já começa falando, por isso, ou seja, porque vocês abandonaram as vestimentas do velho homem e se revestiram do novo homem, abandonai também, ou seja, vocês devem despir-se também da mentira, da falsidade. Aqui é interessante que já começamos a perceber os aspectos positivos e negativos. E a gente vai percebendo isso no decorrer dos exemplos dados pelo próprio apóstolo Paulo. Não basta não mentir e falar a verdade, irar-se, mas não pecar, não roubar, porém trabalhar, ganhar seu sustento de forma correta, íntegra, e por aí vai. Uma característica do apóstolo Paulo é contrapor, demonstrar que o fato de não mentirmos não simplesmente deve fazer de nós pessoas não mentirosas, mas pessoas que valorizam a verdade e que professam a verdade. E aí a gente começa analisando esse texto dessa forma. Se vocês se despiram do velho homem, vocês cristãos regenerados se despiram do velho homem, deve se despir dessa prática ruim, que é a falsidade e a mentira. Ele vai falar, por isso abandonai a mentira. Por isso abandonai a mentira. O mesmo verbo do original é usado no trecho anterior para falar sobre abandonar as vestimentas, as roupas do velho homem. Então, o mesmo verbo é utilizado pelo apóstolo Paulo aqui. E aí, como eu disse, Paulo não está dizendo simplesmente vocês não devem mentir, não devem ser falsos um com o outro. O fato de não sermos mentirosos não basta para nós. Nós somos chamados a valorizar a verdade e a viver a verdade e a falar a verdade. Isso tem aplicações muito significativas para o nosso tempo, e a gente faz um estudo das Escrituras sempre buscando entender como ela se aplica nos dias de hoje, quando a gente vê campanhas e mais campanhas combatendo algo que é muito comum, é uma mentira, é um tipo de mentira que na era digital tem se tornado muito comum, que são as fake news. As fake news são as notícias falsas que têm causado transtornos imensos para a população mundial, para a população do Brasil, principalmente nesse contexto difícil que temos vivido, nesse contexto de pandemia. Muitas notícias falsas desde o começo da pandemia. Outra situação que faz com que surjam muitas dessas notícias falsas é esse contexto de eleição que está muito próximo. Aí, há poucos dias nós estaremos indo às urnas para votar e escolher os representantes municipais. Então surgem diversas notícias falsas, coisas que não têm fundamento de verdade. E muitas vezes a gente compartilha aquilo, a gente vai espalhando aquilo sem verificar a veracidade daquela informação. Como cristãos, nós temos um compromisso com a verdade. Mais do que abominarmos a mentira, o evangelho ele não é uma religião do não faça. O não faça vem... O não mentir vem automaticamente pelo valor que nós, como cristãos, devemos dar à verdade. O próprio Jesus Cristo fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a própria verdade encarnada. Então nós somos pessoas que servimos Cristo Jesus e valorizamos a verdade. Então o fato de valorizarmos a verdade já deve ser para nós um motivo para desprezarmos e abandonarmos a mentira. E mais do que não mentirmos e não agirmos com falsidade, porque o verbo original, a palavra original, melhor dizendo, para mentira também é falsidade. Falsidade também traz essa ideia também. Outras versões vão trazer falsidade, outras traduções vão trazer, em vez de mentira, falsidade. Então a ideia é que sejamos promotores da verdade. Promotores da verdade. Então, o exemplo que eu dei das fake news é só um de vários tipos de mentira que muitas vezes nós professamos e que devemos abandonar, e além de abandonar, devemos contribuir para a propagação da verdade, principalmente a verdade do Evangelho de salvação, que nós temos o compromisso de anunciar como cristãos salvos
por Cristo Jesus e chamados a fazermos discípulos, a anunciar e ensinar em todas as nações. E o apóstolo Paulo ele dá prosseguimento, dando outro motivo pelo qual a falsidade e a mentira deve ser desprezada e a verdade cultivada, é que somos membros uns dos outros, é o que ele vai dizer no final do versículo 25. Nós temos um compromisso mútuo por sermos igreja, por sermos um organismo, uma comunidade, e termos responsabilidades um pelo outro. Então, a mentira ela é perniciosa não só porque ela é o oposto da verdade, porque ela é contrária àquilo que é verdadeiro, né, porque ela não leva a sério o valor intrínseco que a verdade possui, mas também porque ela provoca consequências negativas, ela gera dificuldade, desunião, aflição e tristeza na igreja, no corpo de Cristo. O que faz com que seja um pecado que afete não apenas o nosso relacionamento com o próprio Deus, que é santo, que abomina a mentira e abomina o pecado, mas que afeta a relação de comunhão entre um irmão e outro. Então é uma situação muito complicada, né, quando a gente tem mentira no seio da igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Paulo ele vai apresentar tanto o abandono da mentira e da falsidade como o apego à verdade como dois lados de uma mesma moeda. O cristão não deve simplesmente deixar de ser o mentiroso e alguém que age com falsidade, mas deve ser alguém que promove a verdade. Ele vai dar continuidade no versículo 26, falando: irai-vos, mas não pequeis. Uma vez eu estava ouvindo um pastor que ele falava: olha, está faltando para a igreja hoje ira. E, de certa forma, tomando todos os cuidados que nós devemos tomar, é verdade. Muitas vezes nós temos sido negligentes e não temos agido, e isso parte da ira santa, uma ira que não tem uma relação, uma associação com o pecado, mas uma ira que é contra o próprio pecado, uma ira contra atitudes pecaminosas, contra a injustiça, contra a perversão do direito, da lei, do cuidado com os necessitados, o desprezo com os pobres, o desprezo com aqueles que carecem de cuidados maiores por necessitarem de recursos nesse mundo. Então nós vemos isso e muitas vezes nós agimos com omissão. Nós não agimos, melhor dizendo, somos omissos. E não sequer nos iramos com tais atitudes. Então, muitas vezes, o que esse pastor disse tem toda razão, tem sentido, porque muitas vezes nós deixamos de nos irarmos por motivos justos. E a ira, por mais que ela existe uma linha fininha, uma linha tênue entre a ira sem pecado e a ira com pecado, nós vemos nas Escrituras momentos em que o próprio Deus ele se ira. Deus tem uma ira que é uma ira santa. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, você pode observar. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 18. Para não nos alongarmos muito, nós não vamos abrir, mas você pode anotar as referências e observar depois. O Salmo 7, versículo 11, Salmo 79, verso 5, Salmo 80, versos 4 e 5, Hebreus, capítulo 12, versículo 29, o próprio Cristo, a palavra encarnada, em alguns momentos ele se ira, ele entra no templo e vê o comércio no templo, e aquilo incomoda, faz com que ele venha a irar-se, e ele ele derruba tudo, tem uma atitude ali que é muito discutida, foi muito discutida. Jesus não se excedeu. Não, Jesus ficou irado, em uma ira justa e santa, porque mercadores estavam fazendo comércio, pessoas estavam fazendo comércio na casa de Deus, no templo. Então, é muito difícil, irar-se e não pecar se torna muito difícil pelo fato de sermos pecadores, porque é um ato de graça enorme, requer uma boa dose de graça, amarmos o pecador e ao mesmo tempo nos irarmos contra o pecado, odiarmos o seu pecado. Então isso requer muita maturidade por parte do cristão, mas é algo que nós devemos buscar. A ideia aqui não é não irar-se, não é ir para o extremo de não irar-se. Há motivos justos pelo qual devemos nos irar, ficarmos irados. Entretanto, o que Paulo está querendo dizer aqui
é que essa ira ela não deve estar de forma nenhuma associada com o pecado, né? E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente tem que lembrar que o calendário, a contagem das horas era a mesma, né? Mas eles tinham um calendário de um pouco diferente, né? Nós contamos, o nosso dia começa à meia-noite, né? Mas a gente dá bom dia mesmo quando está o sol nascendo, né? Quando está claro. O dia de fato começa para a gente quando a gente acorda pela manhã, vai trabalhar, vai começar nossos afazeres, né? Já para o judeu e para muitos povos daquela região do mundo conhecido na época, que eram os limites do Império Romano, né? O judeu mesmo ele via o dia começando às 6 da tarde, às 6 da noite, na noitinha ali, era o romper de um dia, né? Então, não se põe o sol, não deixe acabar um dia e começar outro irado, né? Porque assim, como ele vai dizer, nem deis lugar ao diabo. A ideia aqui é mais ou menos de não repousar, não ir para a cama, descansar, encerrar suas atividades diárias irado com algo, né? Porque assim a ideia é que você vai estar dando uma brecha de tempo para que o maligno, para que o adversário tente você a ponto de transformar aquela ira, que muitas vezes é uma indignação, é uma ira santa e justa contra algo ruim, o que é algo que nós devemos ter, nós não devemos perder isso, mas ele vai fomentar no nosso coração o pecado a ponto de fazer com que essa linha fininha, a linha tênue entre a ira sem pecado e a ira com pecado seja rompida. Então eu me iro contra o pecado de alguém, mas eu não devo me irar e odiar alguém. Mas se eu dormir e acumular e nutrir no meu coração essa ira, Satanás certamente pode fazer disso uma tentação para que nós venhamos a agir com perversidade e injustiça contra o nosso próximo, que nós devemos amar, apesar de nos irarmos contra o pecado dele. Então, a ideia é não dar lugar para o diabo, para o maligno, nesse sentido. O apóstolo Paulo ele vai continuar falando, olha, o que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenham que partilhar com o que tiver necessidade. Aqui é muito interessante porque eu já havia comentado no início sobre o contexto entre senhor e servo, senhor e escravo, em que era muito comum, tanto nessa cultura de paganismo, muitos roubarem outras pessoas, né, quanto na relação entre servo e senhor. Era bastante comum. Eu lembro vocês sobre a situação que envolve Filemão e Onésimo. É muito provável que Onésimo, ao fugir de Filemão, depois vocês podem ler a carta de Filemão, isso fica implícito na leitura da carta, ele tenha roubado de Filemão. Então era uma prática muito comum. Era assim, os escravos pensavam, olha, meu senhor me trata com tanta perversidade, e já que eles me tratam com tanta perversidade, eu vou roubá-los, vou tentar retribuir a perversidade deles dessa forma. Então, considerando esse contexto, essa situação muito comum, e por ser um contexto pagão em que práticas que as escrituras condenam eram completamente aceitáveis, então era assim, eu não me importava se o outro roubava, se um roubava o outro, desde que não me roubasse, não era nada errado. Errado era ultrapassar os limites daquilo que é minha propriedade, daquilo que é meu direito. Fora isso, a sociedade pouco se importava com algumas atitudes, algumas ações que as escrituras condenam veementemente, abertamente. Então, Paulo não apenas, assim como ele vai tratar da questão da falsidade versus verdade, da mentira versus verdade, assim também ele faz aqui. Ele vai falar que os cristãos, por serem novas criaturas, devem abandonar o furto, devem não mais furtar, não mais roubar, não mais se apropriar de algo que não é deles, mas, além disso, devem ganhar o sustento de acordo com o que as escrituras dizem, que é a maneira correta, que é através do suor do rosto. Desde que o ser humano foi criado, ele recebe responsabilidades, ele deve trabalhar
O trabalho não é consequência da queda, do pecado. A consequência do pecado é o cansaço, o desgaste, a fadiga em razão do trabalho. Por isso que Deus vai falar, na queda, que do suor do rosto o homem comeria o pão, né? Porque ele já trabalhava, ele recebeu atribuições por ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que era cuidar do jardim, cultivar o jardim, mas com a queda esse trabalho se torna penoso. Entretanto, o meio pelo qual o homem deve adquirir sustento, ganhar seu sustento, o homem e a mulher devem ganhar seu sustento, é por meio do trabalho. E Paulo ele vai além, porque quando ele trata dessa questão do trabalho, ele vai falar sobre um trabalho que faz com que a pessoa ganhe para se sustentar e também tenha com que partilhar com o que tiver necessidade. Paulo vai tratar um problema do coração do homem, que é o egoísmo, e que está por trás dos roubos. Alguém que rouba é alguém que tem um problema com o seu próprio ego. Ele quer ter para si algo que não é dele, algo que ele invejou do outro. Ele pensa em si próprio, independente do que o outro perder, de quão valioso é aquilo que ele está roubando, não importa isso. Ele pensa nele, ele é um egoísta. O ladrão é um egoísta. E Paulo, entendendo isso, vai dizer que não basta abandonar o roubo. O egoísmo está por trás do roubo. Para que se abandone o egoísmo, se deve trabalhar e fazer desse trabalho também um instrumento para abençoar o necessitado. Alguém egoísta jamais abençoa o necessitado, e ainda que abençoe, faz com intenção de se autopromover, o que também é errado. Não veja sua mão direita o que a esquerda faz, e vice-versa. É o que diz Jesus nos evangelhos, quando ele vai condenar principalmente os fariseus por sua hipocrisia. Então é mais ou menos isso que Paulo está querendo ensinar aqui, que é preciso abandonar o egoísmo por trás do roubo também, por trás do furto também. E isso se faz quando você trabalha, ganha o seu próprio sustento e satisfeito com aquilo que você tem, entendendo que aquilo que você tem é bênção de Deus, que você conquistou pelo trabalho que Ele te deu, as forças, através das forças que Ele te concedeu, você também é um instrumento para abençoar aqueles que carecem de cuidados mais especiais, aqueles que são necessitados. Avançando para a gente não esticar muito, ele vai continuar falando sobre palavras impuras, palavras torpes. No versículo 29 ele vai dizer: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Outras traduções trazem palavra torpe. Mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Novamente, fazendo essa relação de positivo e negativo, Paulo vai falar que os cristãos, e aí eu mais uma vez quero fazê-los lembrar sobre o contexto em que eles viviam, um contexto de prostituição cultural, de idolatria, de furto, de coisas das maiores atrocidades que a gente pode imaginar. Certamente a maneira de falar, o falar, era um reflexo de tudo isso. A gente precisa confessar aqui também que algo muito difícil de se abandonar quando você tem o seu coração transformado é a maneira de falar. Porque a gente vive num ambiente, principalmente aqueles que não cresceram em lares cristãos, mas que tiveram uma experiência no mundo e um contato muito forte, estavam inseridos no contexto ali de palavras torpes, de palavras impuras, de palavras podres, que é o sentido original que a palavra aqui no texto é empregada. É difícil abandonar isso. Você está naquele ambiente, você está naquele contexto ali, inserido naquilo, tão envolvido naquilo, e você de repente tem uma experiência de transformação na sua vida, e algumas características do seu velho homem ainda muitas vezes acabam por sobressair quase que espontaneamente, porque você ainda não tem todas as áreas trabalhadas, algumas áreas da sua vida ainda estão sendo trabalhadas para que você abandone totalmente algumas práticas. Paulo reforça isso, dizendo: olha, abandone as palavras torpes. Você deve despir-se também das palavras torpes, imundas, das palavras podres,
Isso vai muito além de você falar uma palavra, um palavrão, vai muito mais além do que isso. É você maldizer alguém, é você amaldiçoar alguém, é você praguejar. O próprio apóstolo Pedro, já um discípulo de Cristo, cometeu esse erro. Né? Mateus 26, versículo 74, vai falar que ele, em determinado momento, começa a praguejar e a jurar, ao imaginar que a sua vida corria perigo. Então, o apóstolo Pedro também vivia esses momentos de instabilidade, o que não justifica também vivermos. Só estou dizendo que às vezes demora um pouco mais para a gente abandonar certas atitudes erradas que outrora para nós era algo comum e corriqueiro, que fazia parte da nossa vida, do nosso contexto, da nossa realidade. E além de abandonar essas palavras, devemos abençoar, não amaldiçoar, mas abençoar. Não nutrir em nosso coração palavras imundas, mas palavras que sejam em hora oportuna para edificar o corpo de Cristo, para edificarmos mutuamente, para edificarmos uns aos outros. E fazendo todas essas coisas, Paulo vai fechar esse texto dizendo que assim, ao proceder dessa forma, não entristeceremos o Espírito. Aqui é interessante porque a gente precisa entender, para entendermos melhor o que é entristecer o Espírito aqui, que muitas vezes pode levar a uma confusão, algo que pode trazer um pouco de confusão ao significado do texto. A ideia é que o que Paulo tratou desde o primeiro capítulo até aqui, a eleição, a justificação, os reflexos da justificação que se dá através da regeneração, todas essas bênçãos da ordem da salvação, da ordem da saúde, são aplicadas em nossa vida através da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica todas essas coisas e que molda a nossa vontade, que muda o nosso caráter, fazendo-nos viver de acordo com o Evangelho. Então, sermos cristãos e praticarmos essas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, que o Evangelho condena, que as Escrituras reprovam, mesmo sendo regenerados pelo Santo Espírito, cometermos tais erros, tais pecados, é entristecer aquele que é o próprio autor de toda a virtude cristã e de todo o bom fruto que o cristão tem. É o que Hendricks vai dizer no seu comentário. Ele vai falar: o Espírito Santo é o autor de toda a virtude cristã e de todo o fruto bom. Portanto, sempre que o crente contamina sua alma, abrindo espaço a quaisquer pensamentos ou sugestões de enganosidade, de vingança, de cobiça ou de imundícia, estará então entristecendo o Espírito Santo. É por isso que ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. E ele então vai fechando: toda amargura e exaltação e cólera, toda palavra pesada, injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Novamente, ele vai fazer uma contraposição: sede bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Novamente, nós vemos esse caráter mútuo, muito forte nos escritos de Paulo. Paulo via a comunidade, via questões individuais também, de caráter, que o cristão individualmente deve moldar a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas olhava também coletivamente, entendendo que o cristão ele é responsável pelo outro cristão. Você, cristão, tem responsabilidades diretas pelo outro. Um corpo, gente. Um corpo, um organismo, uma família. E o meu erro, o meu pecado, aquilo que eu cometo, tais como as atitudes aqui tratadas por Paulo, afetam não somente a mim e meu relacionamento com Deus, mas afetam também meu relacionamento mútuo, meu relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que o Espírito Santo venha confirmar essas verdades no coração de cada irmão. E nós daremos continuidade na semana que vem, tá bom? No capítulo 5. Nós estaremos refletindo mais um pouco acerca dessa carta, a carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra.
continue a falar aos nossos corações, a nos fortalecer, que possamos a cada dia abandonar mais e mais os nossos vícios, cultivarmos na nossa vida as virtudes que o Santo Espírito colocou em nossos corações. Deus, ao nos transformar, ao aplicar a salvação que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus, ao aplicar em nossos corações essas verdades, Deus, queremos viver e imitar o nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Ajude-nos a tornar isso uma realidade. Deus, e que o Teu nome, dia após dia, venha a ser conhecido e glorificado através do Teu povo, através de nós, individualmente e coletivamente como igreja. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não deixe de compartilhar, curtir, divulgar o conteúdo que a gente lança aqui no nosso canal, tanto do YouTube, quanto também do Facebook e outras redes sociais. Nós contamos também com a sua participação. Continue comentando, continue participando, dando sugestão, dando sua contribuição. Esse canal aqui também é para interação, para que a gente possa aprender e crescer para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. E um bom final de noite aí para você, uma boa noite de descanso. Tá bom? Fique com Deus.